Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Recentemente eu, navegando lá pelo Ônibus Brasil, acabei encontrando um ônibus diferente aí de uma empresa e fui pesquisar e descobri que ela tinha outros ônibus daquele mesmo jeito e achei que essa era uma história bacana da gente contar aqui no canal. Geralmente, quando uma empresa de ônibus tem veículos mais antigos, ela os vende, tem empresa de ônibus que tira as peças. Hoje a gente vai conhecer a história de uns carros da empresa Lopes Tour, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, porque a Lopes Tour achou outras coisas para fazer com os veículos mais antigos da frota dela. Eles rodam por aí, só que sem nenhum passageiro dentro. Se você quiser entender melhor essa história, aguarda a vinheta que na volta eu conto para você. Na maioria das empresas de ônibus, quando os veículos da frota atingem uma determinada idade, eles são vendidos para outras empresas menores, em alguns casos até mesmo para empresas de outros países. Existem também empresas que, conforme os veículos vão ficando mais usados e já não estão nas melhores condições para o transporte de passageiros, acabam encostando esses veículos e aproveitando as peças deles como reposição em outros veículos que ainda estejam ativos na frota. Hoje a gente vai ver um caso diferente, uma empresa lá do Rio Grande do Sul que achou outra coisa para fazer com 4 de seus veículos mais antigos e permitirem que eles continuem rodando nas linhas dela, mesmo já estando em alguns casos com idades bem avançadas. A empresa dona desses ônibus é a Lopes Tour, localizada em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Ela tem longas linhas que atravessam o país. A mais longa delas começa em Carazinho, atravessa os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Tocantins, até terminar na cidade de Balsas, lá no Maranhão. A Lopes Tour é uma empresa pequena, mas bem tradicional no transporte interestadual, tendo sido fundada em 1978. Na frota atualmente ativa da empresa tem alguns veículos que já ultrapassaram os 20 anos de uso, e outros que já estão beirando essa idade, mas ainda seguem firme e forte rodando. E aí alguns de vocês podem se questionar: a NTT permite que as empresas façam linhas com esses veículos de idade avançada? Então, esses veículos mais antigos, no caso das empresas que transportam passageiros em linhas interestaduais regularmente, acabam sim sofrendo com alguma restrição. E é bem difícil uma empresa conseguir fazer linhas reguladas pela NTT com veículos que tenham mais de 20 anos de uso. Certo, mas como a Lopes Tour consegue então? Bom, as viagens que a Lopes Tour faz com esses ônibus são um pouco diferentes. Eles rodam nos trajetos das linhas da empresa, eles entram nas rodoviárias normalmente, só que nas viagens desses ônibus nunca tem nenhum passageiro a bordo. As viagens são feitas sem transportar ninguém. E mais uma vez deve ter gente se perguntando: qual o sentido da empresa fazer viagens com ônibus vazio? Mas calma que no final tudo vai fazer sentido, até porque eu disse que o ônibus faz as viagens sem passageiros, não vazio. Para vocês entenderem melhor qual o sentido dessas viagens, eu vou voltar um pouco no tempo e contar uma experiência que eu tive em 2018 viajando na empresa Cantelli. A Cantelli, assim como a Lopes Tour, tem uma linha super longa, começando no Rio Grande do Sul, na cidade de Cruz Alta, e indo até Barreiras, lá na Bahia. Lá em 2018 eu embarquei no começo da viagem em Barreiras, e durante boa parte do trajeto só tinha eu de passageiro a bordo do ônibus. Porém, abaixo do salão de passageiros, os bagageiros do LD que eu viajava naquele dia estavam repletos de encomendas. Eu lembro que um dos bagageiros estava completamente carregado com placas de energia solar. Naquela viagem a gente ia parando em várias rodoviárias e em muitas não teve embarque de nenhum passageiro, mas o fluxo de tirar e colocar caixas no ônibus era constante. O que me fez pensar em certo ponto que aquela empresa ganha mais dinheiro com carga do que com venda de passagem. E a Lopes Tour comprova que aquela minha tese de 2018 é perfeitamente possível. Esses ônibus mais antigos dela rodam sem passageiros, mas sempre carregados de encomenda. E as vantagens não são só para as empresas, são para quem envia também. Poucos meios de transporte podem transportar cargas de pequeno volume com a rapidez e preço acessível que os ônibus conseguem. Por exemplo, a linha mais longa da Lopes Tour liga Carazinho, no Rio Grande do Sul, a Balsas, no Maranhão, em 2 dias e 12 horas de viagem. Eu duvido que um Sedex entre essas duas cidades seja mais rápido que isso.
Você pode até fazer uma comparação com o transporte aéreo, que no caso das grandes cidades com certeza será mais eficiente, porém não mais barato. E como nem toda cidade no Brasil tem um aeroporto integrado à malha aérea das grandes companhias, para as pequenas cidades o ônibus provavelmente ainda será a opção mais rápida. Os ônibus da Lopes Tour inclusive têm adaptações para não só transportar carga nos bagageiros, como também no salão de passageiros, onde as poltronas foram retiradas e uma grande porta de carga foi aberta na lateral para facilitar o embarque das encomendas. Como as mudanças externamente falando são poucas, é possível que você já tenha visto algum deles por aí e nem tenha reparado que não são mais ônibus de passageiros e sim ônibus de carga. Por fora você poderá identificá-los pelo nome Cargo Express, pela porta na lateral para a entrada de carga, e se você reparar nas janelas vai perceber que por trás delas existe um revestimento de madeira, até porque caso a carga se desloque lá dentro do ônibus, ela não pode atravessar a janela e sair voando por aí. E aí, você sabia que existe esse tipo de viagem de ônibus, onde não são transportados passageiros, apenas encomendas? Bom galera, esse foi mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual, hoje contando a história aí de alguns carros da frota da Lopes Tour que estão fazendo esse serviço aí de transporte de cargas, só que dentro de linhas rodoviárias, coisa bem interessante, Os carros passam em rodoviárias coletando e deixando encomendas, um serviço muito interessante e que deve ser bastante ágil, de transporte de encomendas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história desses carros. Se você gostou, deixa seu like, que ele é muito importante pra gente. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais aí, vamos ampliar o conhecimento aí da galera, vamos levar essa informação aí pra todo mundo. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho, que aí você recebe uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui! Receba!